Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do podcast Cineclube Matinal. A gente está aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Eu sou o Roger Lerina e estou aqui novamente na mesa com meu querido amigo, parceiro dessa empreitada, crítico de cinema, jornalista Marcelo Perrone. Tudo bom, Marcelo? Tudo beleza, tudo bom? Muito legal. A gente está aqui, como sempre, toda quinta-feira, trazendo novidades das telas, né? O que está estreando nos cinemas, mas também a história do cinema. A gente é cinéfilo, então tudo que diz respeito aos filmes e esse universo é pauta aqui pra gente. E a gente é super inclusivo, porque a gente fala também, né, Marcelo, de séries, de streamings. A gente não tem muito preconceito quanto a isso, não. Sendo audiovisual bacana, sim, é papo, é assunto pro Cineclube Matinal. Aliás, se você sempre quis participar de um clube para aficionados da sétima arte, o local e o momento é agora, porque o Cineclube Matinal tem uma versão também online que vai estrear agora, dia 19 de maio, nós teremos a primeira edição. Então, além desse podcast, a gente tem o projeto inclui sessões presenciais no Cine Bancários, aqui em Porto Alegre, que, aliás, Cine Bancários é parceiro aqui do Cineclube Matinal, junto com o Matinal, que é um grupo de jornalismo independente, e também o Cine Bancários, né, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e da região. Pois bem, então, além desse podcast e dessas sessões presenciais, nós teremos um cineclube online que vai se reunir 2 vezes por mês. A gente está com uma primeira temporada de 6 encontros que vai rolar a partir do dia 19 de maio, como eu disse, o primeiro encontro. E nessa primeira leva de reuniões, nós vamos falar, né, Marcelo, sobre David Lynch, que é esse grande nome do cinema contemporâneo, que nos deixou no começo do ano, mas que tem um legado artístico maravilhoso, cinematográfico, que continua intrigando e nos colocando diante das coisas mais interessantes que a linguagem cinematográfica pode oferecer. Então, você entra na descrição aqui desse episódio e tem lá o link que tem... nesse link você acessa e consegue se inscrever e saber um pouco mais a respeito dessa nossa iniciativa, que não é um curso, né, Marcelo? Exatamente. A gente gosta de deixar bem claro, não é um curso ou um seminário sobre qualquer assunto, no caso do David Lynch, mas é um cineclube. Então, é uma ideia de dividir, de partilhar. A gente, os cinéfilos sabem disso, é uma paixão que deve ser dividida entre quem gosta de filmes. E no Cineclube a gente quer fazer isso com você. Então, nós vamos conversar e queremos ouvir, obviamente, o que vocês acham a respeito dos nossos assuntos. 19 de maio, primeira edição, nós vamos abrir os nossos trabalhos falando em David Lynch. Mas aqui, no podcast, a gente começa hoje com uma dose dupla de Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, que nos deixou em 2023, mas também tem um legado incrível que continua nos deliciando com uma obra maravilhosa. Ela tá nas telas, nos streamings e daqui a pouco no cinema, em 2 novos documentários. Já tem um que está disponível na plataforma de streaming Max, que é o Rita Lee, Mania de Você, que tem direção do Guido Goldberg, e o Marcelo Perrone vai nos apresentar um pouco, aí nós estamos vendo as imagens do trailer desse documentário. Como é que é o Mania de Você, Marcelo? Esse é um documentário que ele foi feito em parceria com a plataforma Max e estreou faz dias atrás, acho que foi semana passada. Ele tem, assim, como atrativo, obviamente, além da vida e obra da Rita Lee, que faz esse percurso como todos os bons documentários, ele foi feito num momento muito emblemático, que foram os últimos meses de vida da Rita Lee. Então, o cineasta conviveu com a família, a Rita não aparece, mas os 3 filhos dela e o marido, o Roberto Carvalho, estão presentes.
E tem no ar, assim, tem esse clima já de despedida. Porque parece que ele tem um letreiro no começo, né? Mas dizendo 4 semanas antes. O filme começou a ser rodado 4 semanas antes da morte da Rita Lee. Então ela, assim, ela tá presente nas lembranças, tem digamos, um efeito dramático, assim, que é uma carta que nesse período ela escreveu, se despedindo da família, e essa carta, no filme, ela é lida pela primeira vez em conjunto pelos 3 filhos. Então, o Roberto de Carvalho lê, é uma carta muito emotiva, né, obviamente. Os filhos também são apresentados a essa carta. E, paralelo a isso, o filme vai narrando assim, a vida e obra da Rita Lee, destacando os principais pontos da carreira dela. E a questão não apenas artística e musical, mas comportamental. O impacto dela na cultura brasileira numa época de censura, de atrito e perseguição no regime militar. O que dá para, assim, destacar, assim, do filme, do documentário? Ele ignora totalmente Mutantes. O que eu ia comentar contigo, né, Marcelo? Mutantes é citado apenas assim, é uma questão muito pessoal dela. Ela mal cita ele nos livros dela, biográficos, porque foi um rompimento traumático e ela faz questão nenhuma, assim, de lembrar desse período. No caso do documentário também, respeitaram. Eu vi uma entrevista do Roberto Carvalho dizendo que tudo que ela tinha para dizer sobre Mutantes já foi dito. Teve uma questão também que parece que até procuraram o Arnaldo Batista, mas ele não respondeu para a questão, e eles não liberam a questão de direitos autorais. Essas rusgas ainda do passado que são muito presentes ainda. Então, praticamente, assim, digamos, no aspecto musical do documentário, ele começa ali já no terceiro, quarto disco solo da Rita, que foi o que projetou ela, que foi com Tutti Frutti, que é o Fruto Proibido, que é o disco que tem Ovelha Negra, que é o disco que foi o grande primeiro disco... Agora Só Falta Você, eu acho que tá ali também, né? Agora Só Falta Você, o Fruto Proibido, Proibido é incrível. Foi o primeiro disco dela, não foi o primeiro com a parceria com Tutti Frutti, mas foi o primeiro que botou o nome da banda oficialmente como Rita Lee e Tutti Frutti, porque o disco anterior ela já tinha gravado com o Tutti Frutti, né? E que vendeu entre 800 mil e 1 milhão de cópias, o que é um... Sim, e Ovelha Negra se transformou em um grande hit, e aí ela explica, no filme é bacana isso, a questão da Ovelha Negra, né, que era uma coisa muito autobiográfica, de como ela se sentia, né, com um pai meio rígido, que não queria que a filha fosse artista, e ela tinha uma relação muito afetiva com a mãe, com as irmãs, e até com o próprio pai. Então, a Ovelha Negra, ela meio que se descreve ali de como ela queria sair desse universo, assim, e viajar, e fazer as coisas dela. Aí tem depoimentos, né? A gente tá vendo aí do Ney Matogrosso. Tem vários depoimentos de artistas. Gilberto Gil. Sim, o Gilberto Gil foi um cara muito importante na carreira dela, né? Eles fizeram um show que acabou virando até disco. Exato, numa das fases que a Rita tava meio por baixo, que ela teve altos e baixos nesse momento, assim, de grande sucesso, mas ela tinha umas recaídas com questão de emocionais, de perdas familiares, que ela acabou abusando de álcool e de drogas. E numa dessas recaídas, ali em 77, o Gil chamou ela para fazer esse espetáculo, que virou um grande sucesso no Brasil, Refestança, que deu origem a disco também. Depois teve o documentário Avança, ali destaca os anos 80, 79 e 80, que foi a época ali do Lança Perfume, do Mania de Você. Que daí que ela virou estourou de uma maneira virou a grande popstar, né, do Brasil, assim. Tipo, era, digamos, a Anitta da época. Era uma coisa absurda, assim. Eu me lembro de ter visto o show dela nessa época, assim. Era uma coisa muito, assim, tocava na rádio, assim, em looping, praticamente, o Mania de Você. Foram 2 discos em sequência. Os 2 discos que não têm nome, são os nomes dela, assim, mas eles ficaram conhecidos como o disco do Mania do Lança Perfume. E
Eu até anotei aqui, a Mania de Você e o Lança Perfume, 79 e 80. Essa foi a grande fase dela. Logo em seguida, esse grande sucesso, sim, ela dava umas pausas para se dedicar à criação dos filhos e à família. Ela teve outra recaída com drogas, ela teve também problemas com prisão, que o filme vai destacando. E aí esses altos e baixos emocionais dela eram muito profundos, assim, né? Tipo, ela caía, ia lá no fundo e aí voltava, lançava um novo trabalho, fazia mais sucesso ainda. Então ela conseguia, de uma certa forma, equilibrar esse luz e sombra, assim, na vida dela. E o filme vai acompanhando ela até o último disco dela, assim, que foi o Reza, que é um disco de 2010, se eu não me engano, 2011, que foi o último trabalho dela. Depois ela se recolheu totalmente, assim, foi morar no sítio da família lá e a partir dali ela meio que foi se dedicando só à literatura, lançando livros, lançou muito uns trabalhos infantis em função do nascimento dos netos. E eu acho que o documentário é cumpridor, assim, ele. Para quem gosta da Rita Lee, ele destaca, tem um jornalista ali que participa, que é o cara... O Guilherme Samora, né? É um biógrafo dela também. É um biógrafo dela, um jornalista que realmente acompanhou, principalmente os últimos anos da Rita Lee, de perto, a artista, e organizou os arquivos dela, os textos autobiográficos da Rita Lee, tem a pesquisa. Isso é muito interessante no filme, até para não deixar de citar, ele conduz um dos filhos da Rita nos arquivos da censura. Exato, isso é muito legal mesmo. É uma coisa assim que é mais inédito, assim, né? Porque quem está acostumado com a Rita Lee, muita coisa do material musical já conhece. Agora, as avaliações que os censores faziam das letras, era uma coisa engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Porque a gente imaginava que ela tinha sido censurada, né? Sabia se o primeiro disco dela tinha sido todo censurado, etc. Mas no documentário fica... Sim, a transcrição, né? As avaliações dos censores, e ela foi muito censurada. Sim. Ela teve muitas músicas que foram bastante censuradas, né? E acabaram algumas até passando e com conteúdo... conteúdo sexual, talvez um pouco mais explícito, acabaram passando. Sim. Então tem esses depoimentos que é muito legal mesmo desse documentário, né, Marcelo? Que eu acho que ele tem um viés bastante íntimo, porque tem essa questão dessa carta, que foi uma carta de despedida, tem a participação dos filhos, especialmente o Roberto Carvalho, que é um sujeito muito amoroso, eles tiveram uma relação muito bonita mesmo, e muito longeva, de muito tempo, do Roberto Carvalho com a Rita Lee. Ele se emociona muito, né, no documentário. E a gente tem, além desse documentário que está disponível, né, na plataforma Max, como o Marcelo falou, vai entrar em cartaz agora, dia 22 de maio, um documentário chamado Ritas. E esse documentário vai entrar em cartaz nacionalmente, inclusive aqui nos Cine Bancários. E o dia 22 de maio não foi escolhido por acaso, Marcelo. É o dia de Rita Lee, pelo menos em São Paulo. É um negócio muito curioso, interessante, porque a Rita Lee era devota, gostava muito da Santa Rita de Cássia, cujo dia em que se comemora, né, o dia dessa santa é 22 de maio. E a Rita Lee começou a comemorar o próprio aniversário dela no 22 de maio. Na verdade, ela era de 31 de dezembro e 22 de maio acabou virando o dia que ela festejava o aniversário dela, e a cidade de São Paulo acabou adotando o 22 de maio como o dia de Rita Lee. Então, no dia de Rita Lee, vai estrear a Rita, a gente está vendo cenas desse documentário. Inclusive, tem um bloco de carnaval lá que é muito... O nome é muito bom, né? O Ritalina. O Ritalina, é ótimo, né? E esse filme é dirigido pelo Oswaldo Santana, tem co-direção da Karen Harley, que também é montadora, né? E é muito... Esse filme fez um sucesso agora, passou no festival É Tudo Verdade, né? Um festival de documentários. E ele tem uma característica... Como o Outro Mania de Você tem aquela questão de trazer à tona essa carta de despedida muito emotiva da Rita Lee para os filhos e para o marido. A excepcionalidade, Marcelo, é que eu não vi ainda o filme, mas essa é o mote, né, desse documentário,
é que a Rita Lee aceitou gravar também um pouco antes de morrer, ela mesma com um celular, ela gravava a si própria falando em casa, etc. Então, são talvez as últimas imagens e talvez é anunciado como a última entrevista dela, porque ela gravou para esse documentário, né? Então, eu estou muito ansioso, acho muito interessante, e eu imagino que daí dá para fazer uma dobradinha bem bacana, né? Sim. Entre esses dois documentários para ter uma visão dessa mulher que era uma artista excepcional, que com um talento musical muito singular, mas que também, né, Marcelo, foi uma mulher de atitude, de se colocar num mundo que sim é muito machista, já foi mais do que agora, que é o mundo do rock and roll. Nessa época, as mulheres não tinham presença praticamente nenhuma, sequer, raramente, até como coadjuvantes. Era o máximo que elas tinham, jamais protagonistas. Eram muito poucas. Aqui no Brasil, então, isso efetivamente não existia. E a Rita Lee foi muito pioneira nesse aspecto. Tô a fim de ver esse filme, Marcelo, também. Não, e é bacana que dessa leva, né? Porque o Ney Matogrosso é um verdade, depoimento. Ele depoimento no Manhã de Você, né? Você elogia muito, porque eles têm muito esse paralelo, né? De pessoas que foram transgressoras, cada um ao seu modo, na época do auge da censura, pessoas que estavam com a música e o corpo, assim, defendendo a questão da sexualidade. E, inclusive, a Rita compôs um dos primeiros sucessos da carreira do Ney, após Secos e Molhados, que é o Bandido Corazón. É composição da Rita, Exato. Que ela ofereceu para ele. E ele, no documentário, ele fala que ele é muito grato. Aliás, nesse documentário Mania de Você, eles também recuperam o começo do namoro da Rita Lee com o Roberto Carvalho. Exato. E que o Ney que fez o Ney Matogrosso meio que fez a liga, a conexão entre eles, porque o Roberto Carvalho era músico da banda do Ney Matogrosso naquela época, né? Ele era guitarrista da banda do Ney, e foi aí que eles acabaram se aproximando. Então, Mania de Você, Rita Lee, tá no Max, né, na plataforma Max, e Ritas, né, outro documentário também sobre a nossa rainha do rock brasileiro, estreia dia 22 de maio, dia de Rita Lee, em cinemas de todo o Brasil, inclusive aqui nos Cine Bancários. Então, vamos de Rita Lee, porque ela é muito boa, muito legal. A gente vai, Marcelo, para uma pausa rapidinha aqui, e aí já voltamos e nós vamos para a guerra, né? No próximo bloco. Literalmente. Literalmente, nos aguarde. Estamos de volta aqui, então, com o podcast Cineclube Matinal, e conforme prometido em instantes atrás, estamos indo para a guerra. Vamos pegar em armas. Ponto e virada. Guerra do Vietnã. Marcelo, falam sobre essa série documental com esse assunto que é sempre interessante, né? Que é a guerra, o envolvimento dos Estados Unidos, mas não apenas dos Estados Unidos, porque começou... começa bem lá atrás com a questão do colonialismo europeu no Sudeste Asiático, a França. No final do século XIX. E aí vai, até chegar a guerra com os Estados Unidos. Mas conta aí o que é o ponto de virada. O Ponto de Virada é uma série, essa é a terceira temporada, digamos assim, que são todas independentes, que são muito bacanas, porque é de um documentarista que está em alta nos Estados Unidos. Ele tem outras produções na Netflix sobre temas diversos, inclusive uma sobre a internet, assim, que é muito bacana, que é Brian Knappelberger, é o nome dele. Ele, na primeira temporada, só para fazer um breve resumo, ele falou sobre... O tema era Guerra ao Terror. E aí ele investigou, a partir do 11 de setembro, a relação dos Estados Unidos com o terrorismo, o antes e o depois, e avançou até a guerra no Iraque e no Afeganistão, e faz um raio-x muito completo, assim.
Depois ele fez o outro de 2000, esse primeiro foi de 2021, em 2024 ele fez A Bomba e a Guerra Fria, que é excelente, assim, que deu a coincidência de estrear próximo do filme do Oppenheimer, que Sim. ele se parece muito, assim, principalmente na questão da Guerra Fria, do desenvolvimento da bomba atômica, depois a tensão toda que o mundo viveu pós-Segunda Guerra e culmina na invasão da Ucrânia pela Rússia, para fazer todo o rescaldo dessa questão da Guerra Fria. E agora, na Guerra do Vietnã, é um tema que a gente parece sempre muito próximo, assim, que já se sabe tudo, já se investigou tudo, mas ele conseguiu fazer um apanhado muito interessante, que é isso, como o Roger falou, ele vai lá no passado, final do século XIX e ao longo do século XX, da colonização da Indochina, assim, disputada pelas grandes potências por causa das suas riquezas, e depois vai até a Segunda Guerra. Aí, ao final da Segunda Guerra, quando tem a Guerra Fria, a coisa ganha uma outra dimensão, porque essa região começou a ser disputada por Rússia, China e Estados Unidos, com as suas interferências militares, econômicas, essas disputas. E os Estados Unidos acabou entrando nessa guerra, meio que substituindo a França, assim, porque a França disse, largamos, e eles não quiseram deixar esse vácuo lá, porque os comunistas estavam avançando lá do norte. A questão de ocupação geopolítica exatamente. entre Estados Unidos e União Soviética. Não poderia deixar muito assim, era União Soviética aliada com a China na época, o exército norte-vietnamita era muito, muito bem equipado, e eles tinham as guerrilhas do sul infiltradas, que eram os Vietcongs. E aí o documentário ele é bacana, porque ele faz esse apanhado geopolítico, histórico, entrevista pessoas ligadas aos dois lados. Isso que é o legal dessa série. Então é uma visão parcial. É sempre assim, fala com americanos, militares, fala com os norte-vietnamitas e fala com sobreviventes e fala com os sul-vietnamitas. O que destaca? Destaca a questão política do jogo de mentiras e maquinações que prolongaram a guerra além do necessário. Inclusive, já se sabia que era uma guerra perdida, e o Nixon, vários jornalistas famosos aparecem, os que estão vivos ainda, que cobriram, estiveram no front lá, eles dão depoimentos, veteranos também, e falam assim, todo mundo sabia que a guerra estava perdida, os documentos mostravam, mas o Nixon resolveu deixar isso na surdina para ganhar a eleição de 72, mas todo mundo já sabia que era perdido. E é legal, assim, porque fala com as questões pessoais, os massacres que tiveram de civis, a questão comportamental, porque o Vietnã mobilizou toda uma cultura pop dos anos 60, final dos anos 60, a partir dos 66, 67, o movimento hippie, todos os grandes artistas se engajaram, repercutiu na Europa lá, que acabou culminando no maio de 68 em Paris, e vários movimentos. Foi uma coisa assim que o despertar do ativismo jovem, isso é muito interessante, esse papel, porque digamos que o documentário ele faz assim a questão geopolítica, histórica, o papel da imprensa, o papel da cultura, cinema, literatura, a televisão, como foram importantes, né? Porque foi a primeira guerra praticamente transmitida ao vivo e com efeitos imediatos no imaginário público, né? Então mostra toda essa transição, assim, principalmente na sociedade americana, de como foi daquele fervor patriótico dos anos 60 e foi se transformando numa repulsa total à guerra, assim, até o ponto do Nixon acabar respingar lá no Watergate e o Nixon ter que renunciar. E avança, que é muito bacana, assim, ele faz um paralelo, tem um jornalista, que eu não vou lembrar o nome agora, que fala assim, tipo, não aprendemos nada. Porque aquelas cenas que ficaram emblemáticas, assim, dos helicópteros resgatando os últimos americanos, porque eles prometeram que iam resgatar vários vietnamitas que ajudaram eles, deixaram na mão. E aí mostra aquelas cenas dos helicópteros resgatando o pessoal, e o pessoal ficou na mão, há muitos vietnamitas que provavelmente foram mortos depois, né? Com a desocupação do Iraque, agora recentemente, no governo do Biden, que também os Estados Unidos simplesmente se mandaram e deixaram lá, virem-se. E aconteceu isso no Iraque. Então mostra como essa questão da mentira política,
do uso, os interesses econômicos acabam movendo essa indústria da guerra assim permanentemente e a roda fica girando. Então, todos os conflitos modernos que tiveram, Iraque, Afeganistão, agora que se vê até na Ucrânia mesmo, envolvendo diretamente os Estados Unidos, tudo é um mesmo círculo vicioso. E é muito bacana, assim. Para quem viu o documentário sobre o Vietnã, muito bom, que também passou na Netflix, que era do Ken Burns, que é um outro grande documentarista. Esse aí, ele é um bom complemento, assim, porque eles não se batem, assim, ele meio que atualiza aquele grande documentário do que tu viu também, esse que tu viu, né? Isso é incrível, né? Que era em 10 episódios do Ken Burns, que é um grande documentarista americano, assim. Chama-se A Guerra do Vietnã, esse do Ken Burns com o Lynn Novick. Sim. E o Ken Burns é um historiador estadunidense. Ele ficou muito famoso primeiramente com uma série sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, também uma série preciosa, gigantesca, e depois com um documentário, uma série também sobre o jazz, que é muito boa também, do jazz, meio comentada, conduzida pelo Wynton Marsalis, né, trompetista de jazz, e ele fez então da Guerra do Vietnã um monumento. São 18 horas de finais, né? Obviamente, sim, o que ele tem de material é muito mais do que isso, né? E dividido em 10 partes, 10 episódios. Esteve disponível no catálogo da Netflix, não está mais, infelizmente, sim, em cartaz por lá. Mas é interessante nesse documentário, né, Marcelo? Que tem narração do Peter Coyote, né? Que é um ator também muito bom. Ele, como o Marcelo falou, ele também tem depoentes, ouve os testemunhos de norte-vietnamitas, sul-vietnamitas, né, pessoas que combateram contra os Estados Unidos, junto aos Estados Unidos, obviamente veteranos norte-americanos, né, estadunidenses da guerra, opositores, jornalistas, quer dizer, ele tem uma enormidade de depoimentos que enriquecem muito esse documentário. Sim. E o fato realmente da Guerra do Vietnã ter sido a primeira guerra a ser transmitida, sim, em tempo real, praticamente, para os lares no caso, né, do país em que as pessoas, em que seu exército estava do outro lado do planeta combatendo, e as famílias desses soldados puderam ver o que estava acontecendo, a realidade, não apenas uma narrativa oficial, etc., porque a imprensa teve um papel importantíssimo e transmitia pelas televisões, pelos jornais, especialmente pela televisão. As grandes cadeias norte-americanas de televisão transmitiam diariamente o que acontecia, sim, no fronte no Vietnã. Isso chocou e mudou realmente, sim, a percepção e a opinião pública dos Estados Unidos com relação, sim, a esse conflito. E foi tão, né, Marcelo, foi tão decisivo que no final das contas, mais adiante, o governo norte-americano, por exemplo, se deu conta que não dava para liberar tanto assim as imagens, sim, e deixar a imprensa acompanhar tão de perto as ações dos seus exércitos, das suas tropas no estrangeiro, em conflitos militares, porque poderia causar um prejuízo para a imagem. Então, sim, nas outras guerras, essas que o Marcelo, sim, citou também no Oriente Médio, posteriores lá, sim, nos 80, 90 e 2000, né, Tempestade no Deserto, Iraque, Afeganistão, etc., tudo já era mais controlado. Os jornalistas não tinham acesso, sim, totalmente irrestrito. E também a guerra mudou, principalmente nas últimas décadas, ela mudou de perfil. Os conflitos entre corpo a corpo, entre, sim, tropas, tão menores. A guerra é mais feita por drones, mísseis, etc. Isso, de alguma maneira, sim, torna mais anônimo o terror da guerra que existe, sim, mas que às vezes é censurado pelos governos, a gente não, sim, consegue ver. Então, para complementar, né, Marcelo, essa série do Ponto de Virada, Guerra do Vietnã, que está... onde é que a gente consegue assistir? Netflix. Na Netflix, né? Citei aqui, né? Citamos a Guerra do Vietnã, que é essa outra série do Ken Burns e do Lynn Novick. Então a gente indica mais uma
para você realmente, né, ficar escolado e ter PhD em Guerra do Vietnã, que é uma série chamada Vietnã, a Guerra que Mudou a América. São 6 episódios, documentários também, que estão disponíveis na Apple TV Plus. Tem narração do Ethan Hawke, né? O outro tinha narração do Peter Coyote. Ethan Hawke é também um grande ator dos Estados Unidos. E também é uma outra abordagem desse conflito que marcou o mundo inteiro, mas muito especialmente até hoje os Estados Unidos não conseguem exatamente superar. É uma cicatriz que volta a abrir, é uma ferida que segue purgando no imaginário e nas vidas. Sim, principalmente pela questão da derrota, né? Porque exatamente, eles nunca quiseram. Não ganharam essa guerra. Eles venderam como um empate, assim, tipo, estamos saindo por cima, mas não foi bem assim, né? Tanto que um aspecto curioso dessa questão histórica é que o Ho Chi Minh, que era o grande líder do Vietnã do Norte, e no Ken Burns falava, no documentário do Ken Burns falava, e nesse também fala, eles chegaram a fazer vários acordos para serem apoiados pelos Estados Unidos, acreditando que os Estados Unidos venderam a ideia que era um país que apoiava as revoluções de independência, porque eles tinham se libertado da colonização britânica. Então eles eram simpáticos a essas lutas pela independência. Grande e vã ilusão, né? Porque, na verdade, eles enrolaram o Ho Chi Minh lá com um suposto acordo. Que até colonização francesa, né? Até, exatamente. Então, quando chegou na hora que o Ho Chi Minh, eles foram cobrar, tá, mas vocês não vão nos ajudar a nos libertar dos grilhões dos franceses? Tá, veja bem, não sei o que, se a gente libertar vocês dos franceses, vocês vão ficar com os chineses ou com os russos. E aí o Ho Chi Minh se deu conta que estava sendo engambelado e, não, vamos para a guerra então, né? Bom, mas isso tudo vocês conseguem ver com uma profusão de imagens e depoimentos, informações riquíssimas nesses documentos, nessas 3 séries aí que a gente citou, mas especialmente nessa série Ponto de Virada, Guerra do Vietnã. Marcelo, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente continua falando de alguma maneira de geopolítica internacional, mas vamos falar daí de filmes, né, especialmente de um que está entrando em cartaz nessa semana. Já voltamos. A gente está de volta aqui no Cineclube Matinal e vamos conversar agora, Marcelo, sobre duas estreias de cinema. Né? Voltamos, saímos dos streamings, das plataformas virtuais, vamos para a tela do cinemão. Vamos falar de 2 títulos que estão entrando em cartaz essa semana aqui no Brasil. E um deles tem muito a ver com o papo que a gente estava falando antes, né? Tá falando de Guerra do Vietnã e geopolítica internacional, etc. Em Rumo a uma Terra Desconhecida. É um drama muito, muito bacana, muito tocante. Eu achei bastante cru e realmente emocionante esse filme aí, dirigido por um realizador nascido nos Emirados Árabes Unidos, o Mahdi Fleifel. O filme foi exibido na quinzena dos realizadores, lá no Festival de Cannes, e foi muito, muito bem recebido. E conta a história, né, Marcelo, de 2 palestinos que estão em Atenas tentando, como muitos outros compatriotas que estão lá na capital grega, tentando chegar à Europa do primeiro mundo, digamos assim. Eles querem especificamente ir para a Alemanha, tentam conseguir passaportes falsos, tem que pagar por isso, obviamente, e eles não têm dinheiro e vão se virando com pequenos furtos. Um deles... Eles são primos, né? Os 2 personagens, o Shatila e o Reda. Um deles... até faz uns programas como prostituto nos parques da Grécia. O Shatila organiza pequenos roubos. E, bem, eles tentam com um garoto que aparece lá, um menino de 13 anos, também um refugiado, tentando entrar na Europa, sem pai nem mãe, sozinho, órfão, e eles utilizam esse garoto como uma maneira de chegar lá, de chegar, né, na Alemanha, e tem todo o drama desses refugiados. O que tu achou desse filme, Marcelo? Eu achei bem legal, assim, Roger, porque esse já é praticamente um subgênero do cinema contemporâneo, né? Esse drama
dos expatriados, né, por questões diversas, ou por questões econômicas, ou por questões de conflitos, que tentam sair desses seus países, principalmente lá ou do norte da África, ou lá da região do Oriente Médio, para rumo à Europa. E normalmente esses filmes, eles têm, pelo menos eu percebo assim, 3 vertentes, né? Que são aqueles que mostram as pessoas nos seus lugares de origem querendo sair, aqueles que estão no lugar de destino tentando se adaptar e sendo vítimas de preconceito Sim. e toda sorte, e uma terceira categoria que é digamos, a do meio, que é no qual se enquadra nesse Exato. filme, que é aqueles que estão num ponto que é tipo um limbo, que Exato. É um purgatório, assim, que eles saíram de onde eles estavam, no caso eles são palestinos, que saíram, dá a entender que eles estavam na região de Gaza, foram para o Líbano, que também um país permanentemente em conflito, encontram lá sírios, pessoas também, todo mundo fugindo de guerra, então eles estão ali em Atenas, sujeito a toda forma, vivem desses pequenos furtos e lutando pela sobrevivência, como o Roger falou, e ao mesmo tempo eles estão sujeitos a serem vítimas de golpes, dos coiotes que vendem facilidades para chegar no país, que vendem os documentos falsos. Então eles ficam nesse inteirinho, e o filme destaca bem isso, assim, tipo, os caras estão realmente num fogo cruzado, porque eles estão com aquela esperança, que eu acho que é o mais doloroso, né? Que tu quase tá na metade do caminho. Exato. Eu acho que é a parte mais dolorosa, assim, que tu chega, acha que tá indo, que tá tudo bem, que falta só um pouquinho para te chegar. No caso, eles querem ir para a Alemanha para abrir um café e contam cada centavo para fazer isso, mas eles estão, ao mesmo tempo, são alvos de golpistas, de bandidos que também querem tirar o dinheiro deles. Assim. Mas e o que é interessante, né, Marcelo, nesse filme em especial, e que acaba sendo mais cruel ainda, é porque ele não trabalha com os estereótipos que costumam, né, serem recorrentes nesse Sim, não tem imagem. Heroísmo. Exatamente. Nós não temos assim. Não são os personagens não são totalmente. Eles são vítimas, sem dúvida, mas eles não são vitimizados. Eles não são olhados com um viés paternalista, e também eles não são demonizados. Eles não são vistos como terroristas, como bandidos. Tem tudo isso nesse ambiente em que eles circulam ali em Atenas. Tem realmente a exploração que o Marcelo falou. Eles mesmos exploram outros. Mas aí é que tá. E eles mesmos, eles são ao mesmo tempo vítimas e algozes, porque eles acabam já dando um certo spoiler, né? Eles acabam nesse processo de tentar viabilizar a ida deles, esses, né, 2 primos, para a Alemanha, eles acabam entrando nesse esquema dos coiotes. Eles se tornam, de uma forma bem amadorística, e eles acabam explorando também refugiados que são sírios, são libaneses, inclusive são palestinos também. Sim. E eles acabam entrando nessa lógica perversa. E isso acaba sendo, eu vejo, Marcelo, como muito interessante esse aspecto, porque nos mostra que é absolutamente condenável e reprimível essa questão do tráfico humano que intermediários fazem para tentar colocar, seja para atravessar fronteiras, seja lá nessa região do Mediterrâneo, por exemplo, indo do norte da África ou do Oriente Médio para a Europa, ou mesmo aqui, né, nas fronteiras da América Central com os Estados Unidos, no México, mas também coloca que essas pessoas que fazem isso também são, de alguma maneira, vítimas de um sistema que faz com que elas tenham que surge uma oportunidade, ou que elas sejam até, como no caso dos personagens, praticamente obrigados a fazer isso, ou levados, pelo menos, se não obrigados, são levados a fazer isso como uma forma desesperada de sobrevivência. Então, é uma denúncia de um sistema que é muito maior do que aqueles pequenos, que seja os
né, essas pessoas que tentam desesperadamente cruzar as fronteiras e sair de seus países em conflito ou em miséria para uma vida melhor, seja mesmo quem está ali, de alguma maneira, lucrando com isso, mas que é um intermediário, mas que também está tentando resolver a sua vida. O sistema é perverso e ele é maior do que isso. O retrato é mais duro do que esse que a gente vê aí. E então, esse filme eu acho bem interessante, esse realizador dos Emirados Árabes. Ele despontou antes com um filme chamado Um Mundo Que Não É Nosso, um documentário em que ele fala, um documentário de 2012, que ele fala sobre a família dele, se passa também no Líbano. Essa questão da diáspora, né, palestina pelo mundo, e ganhou o prêmio Filme da Paz lá no Festival de Berlim, esse Um Mundo Que Não É Nosso. Então, e agora ele vem com essa ficção, né, um filme dramático, né, que é o Em Rumo a uma Terra Desconhecida, está entrando em cartaz nessa semana nos cinemas. Também está entrando em cartaz, mas também é um retrato, fazendo, né, uma ligação entre os filmes, também é um retrato bastante duro de uma realidade, mas daí uma realidade mais próxima aqui do Brasil, uma realidade social, que é a exploração de jovens, especialmente de meninas, em regiões mais remotas aqui do país, mas mais do que isso, a questão masculina do patriarcal, e dentro de famílias em que os pais e familiares abusam de filhas, de meninas dentro da próprio lar. Uma realidade terrível, que infelizmente faz parte do nosso dia a dia aqui no país, e que está retratado nesse filme chamado Manas, que também está estreando nessa semana aqui no Brasil, também está entrando em cartaz aqui nos Cine Bancários, e é também o primeiro longa-metragem da realizadora Mariana Brennan. Essa diretora já fez um documentário sobre o tio-avô dela, que é o Francisco Brennan, grande artista plástico pernambucano, e agora ela estreia na ficção com Manas. É um filme que passou no Festival de Veneza no ano passado e já ganhou mais de 20 prêmios em outros festivais. O filme está sendo muito bem recebido e que conta a história dessa família. São uma família ribeirinha da ilha de Marajó, lá no Pará. São quatro irmãos, né? 2 meninos, 2 meninas. Tem uma quinta filha que já não está mais morando lá, e todos eles vivem sob a sombra desse pai, né? Tem uma mãe que está grávida da 6ª criança, e esse pai, que é vivido por um ator muito bom, que é o Rômulo Braga, ele abusa... Faz o pai do Ney Matogrosso. Ele faz o pai do Ney Matogrosso, exato, no Homem com H. E ele tem um histórico de abusar das filhas. E a protagonista é a Marciele, a filha de 13 anos dele, que é vivida por uma jovem atriz chamada Jamile Corrêa, que está muito bem, Marcelo. Ela é incrível, porque é um papel difícil que ela faz, e ela tem uma maturidade, uma dureza no olhar, assim, que realmente impressionam. E ela passa a ser assediada pelo pai dentro de casa e tenta, de alguma maneira, escapar disso, evitar. Ela não tem coragem de fazer uma denúncia. Ela fala com a mãe e a mãe simplesmente finge que... diz para ela: não, minha filha, tem coisas que não dá para mudar. Então, porque a própria mãe, depois a gente vai saber, ela também vem desse tipo de histórico de abuso, né? Então é muito, muito dura essa história. E a gente tem também no elenco a Dira Paz, né? Que é uma atriz paraense, ótima atriz. Ela faz uma delegada de polícia que também acaba entrando mais ao final da história. Mas é interessante ver assim as atuações do elenco jovem. Na verdade, eu destaquei a Jamile Corrêa, a menina que faz a Marciele, desculpa, mas toda
a irmã mais nova dela, a amiga que tem mais ou menos tem a mesma idade dela, etc. É um elenco jovem muito bom, o que não é usual, né, Marcelo? É difícil, assim, a gente encontrar uma homogeneidade de interpretações juvenis, assim, como a gente vê nesse filme. O cenário e a menina lembram muito do Iracema, que é um filme que toca nessa mesma... Tem esse mesmo do Jorge Bodansky, que é um clássico do cinema brasileiro. Exato, assim, que filme bom, né? E tem essa coisa documental de retratar uma realidade horrorosa, assim, né? Que, pelo jeito, não mudou nada, né, no Brasil. Porque nós estamos falando de um filme dos anos 70. É filme de 1974, gente. Iracema, uma transa amazônica, que é dirigido pelo Jorge Bodansky e pelo Orlando Senna, né? E que era um filme que registra... inclusive, a menina é muito parecida. Inclusive a menina lembra muito a Edna de Cássia, essa atriz Jamile Corrêa, que a gente está vendo aí, que faz a Maricele em Manas. Ela lembra a que faz a Iracema, que é uma indígena, né? Uma menina chamada Edna de Cássia, o nome da atriz, jovem atriz. Ela tem 15 anos em Iracema e ela acaba... ela vai de Belém, no Iracema, ela quer ir de Belém para o Círio de Nazaré e pega carona com um caminhoneiro. Ela entrou na prostituição, jovem, entrou na prostituição, e ela pega carona com um caminhoneiro chamado... Tem um nome muito significativo, né, Marcelo? É Tião Brasil Grande, o nome do caminhoneiro, que é vivido pelo Paulo César Pereio. E o filme é meio que um documentário, né? Ele é muito o Iracema, bem documentário. Porque ele pega realmente imagens documentais enquanto eles estavam rodando, porque é durante a construção da rodovia Transamazônica. Por isso que tem esse título meio esquisito, o filme, né? Mas Iracema, bem uma isso. Transamazônica. E o filme registra, né, esse momento, 1974, da derrubada, né, de floresta, então a questão do impacto ambiental e também social, que esse avanço aí durante a ditadura militar, dentro da Amazônia, desbravando o país, causou. De 50 anos depois continua a mesma coisa. A mesma coisa, é triste. Bom, o Iracema está voltando numa cópia restaurada, viu, Marcelo? Dia 17 de julho, ainda tem tempo. A gente vai voltar a falar aqui, provavelmente, desse filme. Vai ter uma versão restaurada dessa obra que realmente, para quem não viu, recomendamos muito. É um dos grandes filmes do cinema brasileiro. Mas... recomendamos, sim, também o Manas. Manas é por conta disso. Essa ideia, né, Marcelo, de sororidade, da parceria das mulheres que são, nesse filme, mostra assim, como elas são silenciadas e são oprimidas e abusadas por uma estrutura machista, patriarcal, da qual elas não conseguem escapar e que é tão terrível porque que não extrapola as relações entre as mulheres e seus companheiros, mas também entra nos lares, né? Como eu disse, são crianças, jovens mulheres que são abusadas dentro de casa por pais, por irmãos, por tios, por avós. Então é uma realidade muito dura. E esse filme, Manas, ele aborda de uma maneira bastante inteligente e sensível essa questão, porque algumas das opções narrativas da diretora e roteirista, né, Mariana Brennan, eu acho que são muito elogiáveis, porque ela não fetichiza e não coloca a violência de uma maneira gráfica que possa causar, né, uma atração, né? Não há uma exploração, né, dessa explícita da exposição da violência, e também a exploração do corpo feminino não acontece. Nós não vemos os corpos femininos sendo expostos
no filme. O que não quer dizer que eles não estejam sendo abusados e sofram violência no filme. Mas o filme não precisa mostrar isso explicitamente. Então, é uma maneira bastante inteligente e bastante madura até para uma diretora, eu achei, Marcelo, que está estreando. E o filme tem, só para concluir a respeito do Manas, ele já chega com uma chancela super interessante, que são dos produtores associados, né? É o Walter Salles, cineasta brasileiro, e uma dupla de cineastas dos mais importantes do cinema contemporâneo, que são os irmãos belga, os Dardenne, né? Os irmãos Dardenne, Jean e Luc Dardenne, e que eles produzem o filme, né? Então o Jean-Pierre e o Luc Dardenne já tem um carimbo de qualidade aí para o Manas, né? Sim, eles trabalham muito com esses filmes semi-documentais, assim, né? Eles têm um grande filme que eu gosto deles, que é o Rosetta. Rosetta, que filme bacana, né? E tratam muito dessa questão também da exploração de mulheres, O Segredo de Lorna, que ele é um filme muito bonito deles. Bacana, é uma chancela boa, principalmente para um filme que ambiciona ganhar um circuito internacional. E realmente eu acho que é um filme que tem uma boa possibilidade de ter, inclusive, público também, né, para ver esse drama. Então a gente recomenda muito o Manas. E também, né, o outro filme que está entrando, que a gente falou aqui, que é uma produção, uma coprodução internacional, mas é dirigido por um realizador dos Emirados Árabes Unidos, que é de origem palestina. O filme se chama Em Rumo a uma Terra Desconhecida. Então são dois filmes com uma visão humanista bem bacana, bem interessante, que eu acho legal que o pessoal vá ao cinema para prestigiar. Era isso por hoje, Marcelo? Era isso aí. Que beleza. Então é isso, estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast Cineclube Matinal. Lembrando que esse programa, né, é uma produção da Matinal, que está comemorando seus 6 anos, e o podcast é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e da região aqui, da capital gaúcha, e também com os Cine Bancários, que é onde a gente realiza as nossas sessões presenciais. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui na capital gaúcha. Tem roteiro e tem apresentação a minha, Roger Lerina, e do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, comandando tudo em áudio, vídeo, todos os botões, lentes, drones, equipamentos de última geração aqui do Estúdio Hall, o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs. Também a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então, siga o perfil aqui do Cineclube Matinal, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts. Tá ligado que toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você acompanhar novidades e histórias do mundo do cinema. A gente também recorda para vocês aqui que a Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura, que só existe porque recebe apoio financeiro de leitores, de leitoras e dos ouvintes. Para fazer parte do grupo de pessoas que nos apoia, Barbada, é só acessar matinaljornalismo.com.br/assine. Se você ainda não recebe a Matinal News todos os dias, cadastre-se gratuitamente no nosso site, receba no seu e-mail as notícias que importam sobre Porto Alegre. Reforço aqui o convite para participar também do Cineclube Online. Nós estamos inaugurando esses encontros virtuais aí pela internet a partir do dia 19 de maio, segunda-feira. O tema dos primeiros 6 encontros vai ser David Lynch e a sua obra. Tem material exclusivo também para quem se juntar ao nosso Cineclube, vai poder acessar o material exclusivo que a gente está separando aí para vocês. E é muito simples para entrar, e para saber mais informações é só ir no matinaljornalismo.com.br/Cineclube. É isso então, gente. Marcelo, até mais. Até mais, Roger. Tchau, pessoal. Tchau, até quinta que vem.